Bem-vindos ao Viver Sustentável. No programa de hoje, vamos assistir reciclagem de metais. Veja como esses resíduos voltam para a cadeia produtiva. Tetra Pak, uma embalagem comum no nosso dia a dia que pode se transformar em telhas. E confira a entrevista com José Tadeu Mateus, engenheiro que nos fala sobre a importância das usinas eólicas. Inicialmente, vamos conhecer o processo de reciclagem de metais, feito por uma empresa que transforma sucata em vergalhões para a construção civil. São montanhas e mais montanhas de sucata. Tudo isso que foi descartado poderia ir direto para os lixões ou aterros sanitários. Um problema gigantesco para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas o ferro e o aço são materiais extremamente nobres. Seria um desperdício jogar tudo no lixo. A reciclagem foi a solução encontrada por uma empresa localizada no interior de São Paulo. A ArcelorMittal, usina de Piracicaba, ela produz o vergalhão para a construção civil através da sucata ferrosa, sucata de ferro e de aço. O material recebido das cooperativas e dos fornecedores é armazenado no pátio da empresa. Aqui, bicicletas, eletrodomésticos, partes metálicas de carros, entre outros objetos compostos por ferro e aço, aguardam o momento da limpeza e trituração. Depois de reduzida a pequenas partes, a sucata vai para as baias, onde é feita a alimentação do cesto através de enormes eletroímãs. Os fragmentos metálicos vão para o forno, que aquece a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, até que acontece a fusão da sucata. Nesta fase, os objetos se transformam no estado líquido. Os metais fundidos são encaminhados, então, para o forno panela, onde é feito o refino, ou seja, esse processo garante a pureza da liga metálica. Agora, todo o líquido vai para a máquina de lingotamento, que dá o formato aos tarugos. Esse material volta a um forno de reaquecimento para depois ser encaminhado à laminação e ao desbaste. O trem laminador estica o tarugo, que reduz de largura e aumenta o comprimento. Ao final do processo, o que era sucata e poderia ter sido descartada nos lixões e aterros, volta ao mercado como vergalhão para a construção civil. O importante é que o produto final também é reciclável, portanto, ele consegue voltar à cadeia produtiva. Durante a reciclagem da sucata metálica, são produzidos alguns resíduos, mas tudo é reaproveitado. Na fusão, é gerada a escória, um material reutilizado para a produção de blocos de construção. Da carepa resultante do processo de lingotamento contínuo e da laminação, podem ser feitas peças para automóveis, como, por exemplo, pastilhas de freio. Nós somos uma empresa verde. O nosso processo é um processo sustentável. O nosso processo é um processo verde. Oi, meu nome é Rafaela, eu faço design gráfico. Eu gostaria de saber se a questão da sustentabilidade pode ser ligada a um problema populacional. Isso porque o crescimento populacional não é uma variável que possamos controlar. Nós sabemos já de antemão que haverá um crescimento populacional inevitável até o ano 2050 de aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas a mais no planeta. Portanto, partindo como um dado inevitável, o crescimento populacional, devemos cuidar do enfrentamento das questões relacionadas à sustentabilidade de outra forma, através de tecnologia, do consumo responsável, da gestão compartilhada dos recursos naturais, para podermos diminuir o desperdício, substituir energias sujas por energias limpas, substituir o uso indevido de embalagens por produtos que possam ser retornáveis, recicláveis e recuperáveis. Oi, meu nome é Daniela, eu faço design de interiores e eu queria saber se o termo sustentável é sinônimo de verde. Na minha opinião, há uma diferença. Embora, na prática, as pessoas troquem, misturem verde por sustentável, na realidade,
são conceitos diferentes. Verde é aquilo que está relacionado ao uso dos produtos naturais, sem industrialização ou de uma forma espontânea, da forma como eles vêm na natureza. Enquanto que sustentável significa aquilo que não agride a natureza. Pode ser algo artificial, um painel solar, uma energia eólica, energia do vento, criada por tecnologia humana, tem nada a ver com o que vem pronto da natureza, mas feito de uma forma a não gerar resíduos, a não emitir CO2, a minimizar a utilização de água, em suma, feito de uma forma a podermos utilizar os recursos naturais hoje e no futuro. As futuras gerações poderão fazê-lo da mesma forma como estamos fazendo hoje. Este é, na essência, o significado do conceito de sustentabilidade. No próximo bloco, o assunto é reciclagem de embalagens Tetra Pak. Você sabia que nos últimos 10 anos o consumo de água mineral cresceu 145% em todo o planeta? O maior problema não está no consumo da água, mas sim da garrafinha. A fabricação dessas embalagens plásticas emite grande quantidade de gases do efeito estufa. E além disso, ao serem descartadas, elas nem sempre são recicladas. Prefira consumir água de filtros e quando for sair de casa, leve sua própria squeeze. O planeta agradece. Olho vivo, consumidor. A humanidade já consome 25% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos, serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Essa situação já é refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade em várias partes do mundo, na poluição dos grandes centros urbanos e no aquecimento global. Você já parou para pensar se a sua forma de consumir contribui para a preservação da natureza? Visitamos agora uma recicladora que utiliza plástico e alumínio separados das embalagens Tetra Pak como matéria-prima na fabricação de telhas para a construção. As embalagens Tetra Pak estão presentes no nosso dia a dia em diversas formas. As caixinhas de leite, de suco, molho de tomate, creme de leite. Essas embalagens são compostas por 6 camadas. Uma de polietileno, uma de papel, outra de polietileno, uma de folha de alumínio e mais 2 camadas de plástico polietileno. São materiais valiosos. Jogá-los no lixo é um desperdício. Mas empresas brasileiras já fazem a reciclagem da caixinha Tetra Pak. Observando a caixinha, eu vi que é um material tão nobre. Tem papelão de primeira, alumínio, plástico de primeira, tudo de primeira. E eu pensei que isso aí não podia ser jogado fora, ser enterrado, né? E isso aí, uma vez enterrado, esse material fica quase 300 anos para se decompor, né? O processo começa com a chegada das embalagens já lavadas e sem a camada de papel, que já foi reciclado por outra empresa. No pátio, seu Sérgio faz a secagem do material. É um processo bom porque seca bem, o sol ajuda, é uma fonte natural. Depois, as embalagens são aspiradas por um cano. Elas vão direto para um triturador. O próximo passo é montar camadas com embalagens de Tetra Pak moídas em grandes formas e intercalá-las com papel e plástico. Elas vão para um forno que aquece a uma temperatura de 180 graus. Após 1 hora de forno, elas são moldadas em formato de telhas.
Depois do resfriamento, o material vai para a serra, onde é dado o acabamento das laterais. O resíduo desse material é reutilizado novamente para fazer as telhas novamente. Esse é um processo infinito, não termina nunca, porque sempre está voltando para fazer a telha. Isso não é descartado nada. Os consumidores das telhas do seu Sérgio comemoram a durabilidade e a eficiência do produto. A primeira parte é a parte econômica e a segunda depois foi a caloria, que é bem mais baixa que a telha de amianto. Já está com 6 anos de uso e até hoje nunca tivemos problema. É uma durabilidade ótima. Pode usar sossegado. Seu Sérgio recicla todo mês 7 toneladas de caixinhas Tetra Pak. Com isso, ele evita com que todo esse material vá para aterros e lixões. Se todo mundo contribuísse um pouquinho, eu acho que a gente teria um futuro melhor. Meu nome é Felipe, eu estudo design gráfico. Eu queria saber se a escassez de recursos naturais e o aquecimento global não podem ser facilmente solucionados com o desenvolvimento de novas tecnologias. Facilmente eu não acredito, mas você indicou o caminho. O caminho é o investimento tecnológico. É através do conhecimento de novas formas de fazer que nós vamos conseguir substituir tecnologias superadas, tecnologias que nos jogaram nessa civilização carbonária, que nos coloca no limiar de uma tragédia, por uma nova civilização de energia limpa e sustentável. O que nós podemos fazer é estimular o advento dessas novas tecnologias, através de uma legislação que aloque recursos, aporte recursos para pesquisa e desenvolvimento, e através de uma reforma tributária ecológica, de tal forma a estimular tecnologias limpas, produtos feitos com tecnologias limpas, de tal forma que, ficando mais baratos, eles induzam as forças de mercado a privilegiar essas tecnologias limpas, renováveis e sustentáveis. No próximo bloco, o engenheiro José Tadeu Mateus fala sobre a importância das usinas eólicas no Brasil. O Viver Sustentável pergunta: quais são os aspectos que formam o tripé da sustentabilidade? Letra A, social, ambiental e econômico. B, cultural, econômico e consumo. C, cultural, social e consumo. Ou letra D, ambiental, consumo e econômico? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais são os aspectos que formam o tripé da sustentabilidade. A resposta correta é letra A, social, ambiental e econômico. É um prazer estar aqui em Sorocaba, na Voben, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Qual é a posição do Brasil no ranking dos países que já estão produzindo energia eólica? O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 500 megawatts. Essa capacidade é muito pequena comparado ao que foi instalado já a nível mundial, que é de 140 mil megawatts. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. Eu gostaria até de lembrar que o Atlas Eólico Brasileiro, ele foi feito para uma altura de 50 metros, tá? E à medida que essa altura seja aumentada para 80, 100 metros, esse potencial tende a se aumentar, tá? Hoje, a capacidade nossa, com relação a esses 50 metros, seria o equivalente de 10 Itaipus. Na região litorânea, em toda a praia brasileira, essa extensa praia brasileira, venta muito? Sim, nesses
quase 8 mil quilômetros de praias que o Brasil tem, né, é a região onde se concentra a maior população do nosso país. E é uma região também de muitos bons ventos, né, onde nós podemos visualizar isso tranquilamente pelo Atlas eólico. Se na região litorânea se concentra grande parte da população brasileira e venta, portanto nós podemos ali colocar usinas de geração de energia eólica, nós temos uma proximidade entre a produção e o consumo, portanto o custo de distribuição pode ser menor. E em segundo lugar, a complementariedade venta nos meses em que há pouca chuva. Hoje no Brasil, no primeiro semestre do ano, venta mais na região sul do Brasil e chove na região nordeste. No segundo semestre, o vento é maior na região nordeste e chove na região sul. Essa complementariedade entre os regimes eólico e hídrico colabora muito para a segurança da nossa segurança energética. Por quê? Porque nós acumulamos energia nos reservatórios, a eólica proporciona isso. Outra questão importante também é essa geração de energia próximo aos centros consumidores. Você reduz as perdas elétricas que ocorrem nas linhas de transmissão. Nós estamos vendo que a matriz elétrica brasileira, que ainda é limpa, está ficando cada vez mais suja, porque nos leilões ganham as termoelétricas movidas a gás, movidas a diesel, que geram uma quantidade imensa de CO2. As energias eólicas podem vir a substituir completamente as termoelétricas? No Brasil, nós temos duas modalidades com relação à venda de energia. Tem uma modalidade que é por disponibilidade, tá? Que é, no caso, utilizado nas termoelétricas, que elas ficam lá disponíveis, e tem energia por quantidade, que é a energia firme que é gerada a todo momento. É o caso da eólica, tá? Quando nós ampliamos em nossa matriz energética a utilização de usinas eólicas, vai possibilitar uma menor geração das térmicas. Por quê? Por causa da questão da complementariedade entre o regime eólico e hídrico. Então isso vai possibilitar a redução, por exemplo, das emissões de CO2, quando a eólica entrar mais intensamente na matriz de energia do país. Quanto custa uma usina eólica? Uma usina eólica depende de várias características. Nós temos que verificar o local, o tipo de instalação, se é um vento que utiliza maior velocidade ou menor velocidade, mas para a gente ter uma ideia de valor, seria em torno de 5 milhões o megawatt instalado. E 1 megawatt instalado dá para fornecer energia elétrica para quantas famílias ou para quantas pessoas? 1 megawatt instalado atenderia aí as necessidades de 10 mil pessoas. Quanto eu evito, quanto eu reduzo de emissões de CO2 por megawatt de uma energia de uma usina eólica? As usinas instaladas pela Vobem hoje, elas atendem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então hoje, 600 mil toneladas são evitadas de geração na atmosfera em virtude das usinas que nós já instalamos no país. Bom, isso faz jus aos créditos de carbono previstos no protocolo de Kyoto. Quem está recebendo esses créditos de carbono? Hoje, pela lei 10.438, que instituiu o programa PROINFA, né, esses créditos de carbono eles são do governo. É importante que esses créditos, na realidade, sejam do investidor, porque eles poderão estar considerando isso nos seus projetos e colaborar para a modicidade tarifária, reduzindo o valor da energia. O valor da energia ao consumidor. Exatamente. Bom, Tadeu, eu apresentei um projeto desse, de que nos projetos, mesmo sendo do PROINFA, que é esse programa de incentivo às energias alternativas, os créditos de carbono fiquem para o investidor. Isso está tramitando lá na casa e eu imagino que possa vir a ser um estímulo à implantação de novos projetos no país. Isso é muito importante e no Brasil nós já temos uma usina eólica recebendo o crédito de carbono porque antecede ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, que é o PROINFA, né? Tadeu, se a energia eólica é uma energia limpa e renovável,
Se no Brasil há tanto vento, quais são os entraves? O que é que está atrapalhando, entravando, para que nós cresçamos muito nessa área? O Brasil precisa criar um programa de longo prazo. Nós precisamos ter um programa que colabore na contratação de 1 gigawatt ano pelo período mínimo de 10 anos, 14 anos. Nós precisamos ter uma visão até 2025, tá? Isso facilitaria muito o desenvolvimento da indústria local, ampliando o número de empregos em nosso país e colaborando para uma maior inserção da energia eólica na nossa matriz. Se nós tivermos a certeza, a garantia, por lei, até melhor, até por lei, de que todo ano vai haver uma contratação de 1 gigawatt, isso, na sua opinião, cria um mercado cativo que possa entusiasmar muitas empresas a entrarem para o mercado e o consumidor possa sair ganhando com isso, ter uma energia mais barata? Isso é super importante. Por quê? Porque criando esse mercado aí, possibilita das empresas terem um planejamento de longo prazo. Isso facilita muito as coisas, isso vai ampliar o número de empregos no nosso país e isso, aliado a alguns outros incentivos, por exemplo, a desoneração de uma cadeia produtiva, vai possibilitar que a inserção da eólica colabore muito com o nosso país, ampliando a geração de eólica, ampliando o número de empregos, tendo uma estabilidade maior com essa visão de longo prazo. Nós precisamos pegar e ver e ter essa visão até 2025. Nós temos absoluta convicção, vocês trabalham no horizonte do conhecimento humano e estão ajudando a construir uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, muito obrigado. Faça parte do nosso programa. Envie suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Vontade política não nasce por geração espontânea. Por isso, precisamos aumentar nossa consciência ambiental para crescer a nossa capacidade de pressionar governos e influenciar instituições. Participe conosco.